queridos panambienses e você que não é de Panambi também, seja bem-vindo ao nosso Café com Bíblia. Café quentinho, Bíblia aberta e um estudo bem legal pra gente conversar hoje. O texto que a gente vai estudar hoje é o texto de Mateus, capítulo 23. Nós vamos ler dos versículos 1 ao 12. Convido você a abrir a sua Bíblia comigo para a gente poder meditar sobre esse texto e tirar tudo que ele tem de tão especial para nos ensinar. Lá diz assim: Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos: Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Esse é o texto que a gente vai meditar no dia de hoje. Eu quero convidar você até um momento de oração comigo, antes da gente conversar um pouquinho sobre esse texto. Senhor Jesus, nós te louvamos pelas nossas vidas. Te louvamos pela internet e a oportunidade de estarmos juntos, mesmo distantes. Obrigada, Deus, porque o Senhor tem nos guardado e porque, apesar de tudo, a Tua palavra ela está conosco e ela nos sustenta. Que também essa palavra, Senhor, possa falar ao nosso coração, possa fazer sentido para a nossa vida e possa transformar o nosso relacionamento contigo. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Para começar, a gente tem que entender algumas coisas, né? Eu mesma fiquei tipo, o que são essas franjas que eles alongam e filactérios e tudo isso? Então eu quero começar conversando com vocês um pouquinho sobre o contexto desse texto. O que significam essas coisas mais incomuns que a gente não costuma ouvir tanto, que estão escritas aqui? E eu quero começar falando o seguinte, sobre a cadeira de Moisés. A gente sabe que Moisés foi um homem que libertou o povo de Israel lá do Egito, história registrada ali em Êxodo, e que ele também foi acompanhando esse povo durante o deserto até eles chegarem próximo à cidade, à terra prometida que Deus ia dar para aquele povo especial, aquele povo de Israel. E durante todo esse caminho no deserto, Moisés ele recebeu de Deus ordens, ele recebeu orientações, ele recebeu os 10 mandamentos para que o povo soubesse qual era a vontade de Deus e qual era a maneira deles permanecerem santos, permanecerem um povo separado e realmente o povo de Deus. Aquilo que dava para eles uma identidade, que dizia, olha, isso aqui vocês vão fazer porque eu sou o Deus de vocês e por isso agora vocês são um povo que não é igual aos outros. E eu preciso orientar vocês sobre esse novo modo de ser, sobre essa nova identidade. E aí o Moisés recebeu essas leis, que são, em resumo, os 10 mandamentos, mas muitas outras orientações sobre o tabernáculo, sobre os sacrifícios, sobre as festas. Então, aqui quando diz a cadeira de Moisés, era o espaço lá no templo onde se sentava aquele que ia pegar essa lei que Moisés recebeu e interpretar para o povo. Então, aquele que ia ensinar sobre a palavra de Deus, que naquela época era só o Antigo Testamento, esse era aquele que se assentava na cadeira de Moisés. E o que Jesus diz ali para as multidões que estavam ouvindo ele e para os discípulos é que os fariseus e os escribas se sentaram nessa cadeira.
na cadeira daquele que ensina o povo sobre a palavra de Deus. Aí a gente vai se perguntar, né, quem eram os fariseus, quem eram os escribas? A gente já ouviu muito sobre esse nome, talvez a gente até já tenha ouvido quem eles eram, mas a nossa memória às vezes, né, nos puxa o tapete. Então vamos lá. Os escribas eram aqueles que eles estudavam a lei. Eram aqueles que faziam teologia e que podiam ensinar as pessoas, que sabiam interpretar, que conheciam a lei como um todo e podiam ensinar as pessoas. Esses eram os escribas. Eles também eram aqueles que faziam cópias da lei do Antigo Testamento para o uso, né, das pessoas em outras sinagogas, outros templos, para eles poderem usar essa cópia. Então eles faziam isso, né? Não tinha impressão, alguém precisava escrever. Eram os escribas que faziam isso. E os fariseus eram aqueles homens que conheciam muito bem a lei e que viviam a lei nos mínimos detalhes. A gente ouve Jesus ele censurando muito os fariseus e os escribas, e a gente vai conversar um pouquinho mais do porquê que isso acontecia, qual que era o problema deles, porque afinal eles eram os religiosos da época, eles eram aqueles que frequentavam a igreja daquela época. Então por que aqui eles tinham tantos problemas? Por que Jesus tinha tantas coisas para censurar eles, para exortar e dizer, ó, vocês estão vacilando aqui? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Uma outra coisa que a gente pode ficar em dúvida é o que diz lá no versículo 5. Pois eles alargam os seus filactérios. O que afinal é um filactério? Que palavra difícil, né? Mas se a gente for pesquisar um pouquinho, nós vamos ver que lá em Deuteronômio, no capítulo 6, no versículo 8, Deus está dando uma ordem ao povo de colocar a lei dele, escrever as suas palavras, colocar na fronte e no braço. E os fariseus, os escribas, eles levaram isso de uma maneira literal. Então vamos colocar na fronte e no nosso braço. Como essa foto aqui, a gente pode ver que eles amarram, e são judeus que até hoje fazem isso, amarram uma caixinha de couro que contém partes da lei do Antigo Testamento ali dentro. Então eles têm acesso a ela sempre que acham necessário. Não é a lei toda, porque não cabe, né, no tamanho das caixinhas, mas eles têm partes importantes que eles consideram para ter ali o acesso sempre. E o que nós vemos é que eles alargavam essas caixinhas, esses filactérios, ou seja, eles deixavam mais à mostra. Depois a gente vai conversar um pouco sobre isso também. E alongam as franjas. O que afinal são as franjas? Será que é a franja do cabelo? Não, né? A franja do seu manto. Naquela época eles costumavam usar os mantos. E a Bíblia mesmo diz, lá Deus deu uma ordem para que fosse colocada na ponta dos mantos umas franjinhas que pudessem lembrar o povo dos mandamentos de Deus, para que eles, quando tivessem um desejo que ia contra os mandamentos de Deus, eles tivessem à vista algo que os lembrasse do mandamento, algo que os lembrasse daquilo que é a vontade de Deus e que eles pudessem viver essa vontade. É como nessa foto aqui também, que tem as franjas no manto. Então a Bíblia diz ali, Jesus diz que eles alongavam essas franjas para elas ficarem ainda mais visíveis. Então vamos lá, vamos tentar perceber o que é que Jesus está ensinando aqui para essas multidões que estavam ouvindo ele e para os seus discípulos. Ele começa dizendo que nessa cadeira de Moisés, daqueles que interpretam e ensinam a lei para o povo, ali está sentada os escribas e os fariseus. E Jesus continua dizendo, fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem. Mas não imitem as suas obras, porque dizem e não fazem. Jesus começa dizendo assim, olha só, eles estão sentados na cadeira de Moisés e eles estão ensinando sobre a palavra de Deus. Por isso, você que está ouvindo deve obedecer aquilo que eles dizem. Jesus logo diz, né? Olha, antes que vocês me digam, bom, mas eles são os hipócritas, eles não fazem aquilo que eles dizem,
Antes que a multidão começasse a falar isso, Jesus disse para eles: eu sei que eles não fazem o que dizem, e por isso vocês não devem imitá-los nas suas obras. Mas aquilo que eles dizem continua sendo palavra de Deus. E a palavra de Deus tem autoridade só porque ela é palavra de Deus. Não importa qual instrumento que Deus está usando para levar a sua palavra. Se eles eram hipócritas e deixavam de obedecer aquilo que eles mesmos anunciavam, isso não tirava o mérito, não tirava a autoridade daquilo que eles estavam dizendo, daquilo que era o conteúdo da fala deles, que era a palavra de Deus. E a palavra de Deus é uma palavra de autoridade. É a palavra do próprio Deus e ela precisa ser ouvida e ela pode ser obedecida para que a gente tenha uma vida que agrada a Deus. Nós vemos na vida de Jesus como ele mesmo respeitou as autoridades terrenas. Ele respeitou os escribas e fariseus. Apesar de não concordar com o que eles faziam, ele disse: respeitem eles, porque eles são autoridade. Eles estão sentados na cadeira de Moisés e a palavra tem autoridade. Jesus também respeitou a sua mãe. Ele, quando estava lá sendo crucificado, ele pediu para que um dos seus discípulos tomasse conta dela. Ele sabia que ela era uma autoridade terrena para ele, por isso ele queria honrar ela. Jesus também respeitou as autoridades civis, as autoridades políticas, ele respeitou Pilatos. De maneira nenhuma ele foi snob com o Pilatos ou ele foi desrespeitoso, mas ele obedeceu aquilo que o Pilatos estava estabelecendo, mesmo que fosse injusto. Então Jesus estabeleceu, tinha na sua vida esse princípio de obedecer às autoridades. E ele também queria que os seus seguidores obedecessem às autoridades. E sobre a lei de Moisés e essa lei do Antigo Testamento, quando Jesus falou sobre ela, ele mesmo disse assim: eu não vim para acabar com essa lei. Eu não vim para dizer assim, ó galera, não precisa mais obedecer, tá tudo resolvido, é isso aí. Pode esquecer tudo que está escrito na Bíblia. Ele não disse isso, mas ele disse que ele veio justamente para cumprir toda a lei. E Jesus foi realmente o homem que cumpriu todos os mandamentos, que foi um homem perfeito no seu agir, um homem perfeito em tudo o que fez. Ele cumpriu a lei. E por isso a lei continua sendo importante como orientação para a nossa vida ainda hoje. Se nós queremos conhecer a vontade de Deus, nós podemos ir para a lei e descobrir na palavra dele aquilo que ele deseja para a nossa vida. E é interessante que, além de não anular a lei, Jesus ele reinterpreta, ele ressignifica e, na verdade, ele torna a lei ainda mais profunda e ainda mais completa. Quando nós ouvimos Jesus falando sobre não matarás, ele mesmo diz: a lei diz não matarás, mas eu quero dizer para vocês que além de não matar, não se tornem irados com os seus irmãos a ponto de insultá-los. Ele aprofunda o que significa não matarás. Quando Jesus diz não adulterarás, ele diz: olha, a lei diz isso, mas eu quero dizer mais ainda para vocês. Todo aquele que olhar para uma mulher, olhar para um homem com um desejo impuro no seu coração, esse já adulterou. Então Jesus ele torna tudo muito mais radical, ele torna a nossa obediência muito mais radical. Uma obediência que não é só de aparência, de não matar literalmente, de não adulterar literalmente, mas uma coisa que começa dentro do nosso coração, uma mudança que começa na nossa mente. Nesse contexto, lá em Mateus 5, versículo 20, Jesus diz assim: que se a nossa justiça ela não exceder em muito a dos fariseus, então jamais nós entraremos no reino dos céus. Isso porque os fariseus e os escribas, eles eram considerados muito justos porque eles seguiam as leis literalmente. Eles obedeciam às leis, na sua aparência eles eram fiéis à lei. Mas o que Jesus está nos ensinando lá em Mateus 5 é que não é só a aparência que deve obedecer à lei.
que o que Jesus quer fazer em nós é algo muito mais profundo e muito mais verdadeiro do que só aparente. E por isso ele diz sobre exceder a justiça dos fariseus, em ser ainda mais justo do que os fariseus. Porque os fariseus eram justos na sua aparência, mas aqueles que querem ser do reino de Deus, aqueles que querem ser conhecidos seus filhos, eles devem ter uma justiça que é verdadeira e profunda, uma justiça que é interior. Jesus falou isso também porque os fariseus, eles viviam na literalidade da lei, tanto que eles realmente colocavam a palavra na sua fronte, no seu braço, como Deuteronômio 6:8 dizia para fazer. A Bíblia nos fala, quando Jesus está ensinando, ele diz: os fariseus dão o dízimo até dos temperos que eles plantam em casa, até disso eles dão o dízimo. Então eles são radicais na sua aparência religiosa. Mas uma coisa acontece com eles. Eles obedecem à lei de Deus, mas eles se esqueceram do próprio Deus. Eles trocaram o próprio Deus pelas suas leis. É por isso que Jesus diz aqui, no versículo 3 do capítulo 23 de Mateus, que a gente deve obedecer, que os discípulos, as multidões, deveriam obedecer aquilo que os escribas e os fariseus diziam, mas não imitá-los, porque na sua imitar os escribas e os fariseus, eles seriam apenas religiosos aparentes, religiosos de aparência. Versículo 4 diz que os fariseus, no seu ensino, eles atam fardos pesados e difíceis de carregar que eles nem mesmo querem mover com um dedo. Jesus está dizendo, olha, o que eles fazem é injusto. O modo como eles agem, como eles ensinam é injusto, porque eles dizem sobre a lei, mas eles não têm nenhuma motivação, nenhuma vontade de ajudar os homens a cumprir aquilo que a lei diz. Eles expõem a lei, mas eles não querem estar comprometidos com os homens. Eles não querem se comprometer com os homens em ajudá-los a viver aquilo que a lei diz que agrada a Deus. E por isso é um fardo pesado de carregar. E é legal a gente lembrar daquilo que Jesus fala lá em Mateus 11, no versículo 30. Ele diz: mas o meu fardo é leve. O meu fardo é leve. Qual que é a diferença, então, entre o fardo dos escribas e dos fariseus e do fardo de Jesus? Por que é que o fardo de Jesus, que fala da mesma lei e das mesmas coisas que agradam a Deus, do mesmo Deus, por que é que esse fardo ele é leve? E como a gente falou antes, os escribas e os fariseus, eles não se comprometem com os homens em ensiná-los, em capacitá-los, eles nem sequer conseguem fazer isso. Mas Jesus, ele não vem primeiro com a lei nos dizendo aquilo que nós devemos fazer para que então ele esteja conosco, para que então ele se agrade de nós, mas ele vem e diz: eu vou te capacitar e porque eu estou contigo, você vai ser capaz de obedecer a lei, você vai ser capaz de agradar a Deus com aquilo que você faz com a sua vida. Sabe, a gente não obedece a Deus como cristãos porque nós queremos agradar a Deus, porque nós queremos ser justos, mas nós obedecemos a Deus porque Ele já nos tornou justos, porque Ele já nos capacitou e porque nós já pertencemos a esse reino. E por isso obedecer às leis não é algo que é difícil de fazer, não é algo que é impossível para nós, como é para aqueles que tentam só fazer por fazer, mas é algo possível, porque o próprio Jesus está em nós e nos torna livres, leves e capazes de obedecer e de viver a vontade de Deus para nós. Agora no versículo 5, Jesus ele revela a motivação dos escribas e dos fariseus em fazer todas estas coisas, em obedecer a lei. Ele nos diz ali que eles querem serem vistos pelos homens.
Eles desejam o reconhecimento dos homens. Eles querem que a sua obediência ela seja vista e seja aplaudida. Por isso, na sua aparência, eles são tão piedosos, eles são tão corretos. A Bíblia ali nos diz que eles buscam os primeiros lugares nos banquetes, nas praças. Eles querem os lugares de honra, os lugares de visibilidade. Isso porque eles servem e adoram a si mesmos. Tudo o que desejam é promover a sua autoimagem. Jesus diz que eles querem ser chamados mestres pelos homens. Isso nos mostra o quanto eles desconheciam da palavra de Deus. Mesmo que eles obedecessem nos mínimos detalhes às leis, eles permaneciam longe de Deus. Isso nos mostra o quanto a obediência à lei ela pode ser vazia. Tão vazia que em vez de nos aproximar de Deus, ela nos afasta dele. Em vez de nos libertar, ela nos aprisiona e se torna pesada. Os fariseus, eles nos mostram que quanto mais nós temos no nosso coração o desejo de expor a nossa santidade, de expor a nossa bondade, de expor aquilo que nós fazemos, menos nós o temos. Quanto mais nós queremos ser e aparecer, menos nós somos no nosso interior. Porque quando nós sabemos e entendemos o que é ser realmente agradável diante de Deus, nós percebemos que ser diante de Deus é o suficiente. Os homens não precisam reconhecer, os homens não precisam nos aplaudir pela nossa bondade, pela nossa santidade. Basta que Deus o saiba e nós estamos satisfeitos. Sabe quando a gente faz algo na igreja, a gente ajuda, a gente serve alguém e ninguém nem mesmo vem nos agradecer? E nós ficamos com um sentimento de injustiça, um sentimento de nunca mais vou ajudar. Nesses momentos a gente pode parar e se questionar a quem eu realmente estou servindo. Porque meu Deus me vê em todas as coisas. Ele vê quando eu sirvo, ele vê quando eu obedeço, mesmo que ninguém mais veja. E se é a ele que eu quero agradar, então eu estarei satisfeita. Mas se isso não é suficiente, e eu ainda espero e faço como condição pelo agradecimento dos homens, das pessoas, então talvez eu não esteja de fato servindo unicamente ao Senhor, mas a minha própria imagem. Jesus mesmo ensina que ao oferecer ajuda para alguém, que a gente faça tão em secreto que a nossa mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. Que seja em secreto para que seja de fato unicamente um serviço ao Senhor. Uma maneira de sufocar o nosso eu que quer aparecer, que quer ser Deus, que todos veem como bom e perfeito. Mas há um único mestre, um único pai, um único guia. É isso que Jesus ensina aos discípulos e às multidões. Mais adiante, Jesus ensina que nós somos todos irmãos. E quem é pai sabe que por mais que tenha muitos filhos e que todos eles sejam diferentes e façam coisas diferentes e tenham dons e capacidades diferentes, ainda assim todos eles são importantes igualmente. Todos eles são amados de maneira igual. E se isso já é assim entre nós, seres humanos, que somos falhos, imagina com o próprio Deus. Ele nos ama de maneira igual. Ele nos vê de maneira igual. Se somos irmãos, significa que independente do que nós fazemos, seja limpar, seja pregar, seja pagar contas, seja organizar, independente do que fazemos, nós somos iguais em igualdade de importância, em igualdade de ser amado. Nenhum de nós é mais do que o outro e nenhum de nós é menos do que o outro. Quanto mais conhecimento e relacionamento nós temos com o nosso Deus, nós vamos aprendendo que na família de Deus não existem degraus. Não existe uma escada na qual eu posso subir e outro pode estar mais embaixo, o outro mais acima. Todos estão no mesmo lugar de valor, independente da função. Isso porque no reino de Deus você não é o que você faz. Não é as coisas que você faz que definem quem você é, mas
Quem você é define o que você faz. Porque você já é um filho amado de Deus, porque você já é um servo capacitado. É por isso que você pode fazer, é por isso que você pode limpar, é por isso que você pode pregar, é por isso que você pode pagar contas, organizar, seja lá o que for. É por causa disso, porque você já é. Você não precisa lutar para ser. Deus já te tornou um filho amado, Deus já te tornou um servo capacitado. E quando a gente vê essa ordem de Jesus de não chame ninguém de pai, porque um só é vosso pai, não chame ninguém de guia, ninguém de mestre, porque só um é esse, o Cristo, a gente pode começar a pensar, pois é, eu chamei meu pai de pai a vida toda, será que eu estava fazendo uma coisa errada? Mas a gente não precisa levar isso no literal, como os escribas e fariseus levavam. O que Jesus está querendo nos ensinar é que existe alguém acima do nosso pai terrestre, que é o Pai, que merece toda a honra. Existe alguém acima dos mestres terrestres, que é o Mestre dos mestres, que merece a nossa honra. Existe alguém que é o guia dos guias, que merece toda a honra. E esse lugar, desse alguém que está acima de todos os outros, esse lugar não deve ser trocado. E nós não devemos tentar nos colocar nesse lugar, porque ele pertence a um único Deus, o Cristo Jesus. Por isso, você que é pai pode pensar, pois é, mas sabe, eu quero tentar resolver todos os problemas dos meus filhos, eu quero suprir todas as necessidades, eu quero ser tudo para eles. Aí você vai estar tomando um lugar que não pertence a você. Mas você mesmo pode descansar sabendo que os teus filhos têm um pai acima de você, que pode cuidar de todas as necessidades, que pode ser tudo em todos os momentos. Dar o lugar certo para aquele que pertence a esse lugar. É isso que Jesus nos chama a fazer. A não fazer como os escribas e os fariseus, que buscavam ser honrados, que buscavam esse lugar que não pertencia a eles, mas que pertencia ao próprio Deus. Enquanto os fariseus e escribas buscavam esse lugar de Deus, eles encontravam os benefícios de ser o Deus da própria vida, mas eles também encontravam as responsabilidades de ser o Deus da própria vida. E nós não fomos criados para sermos os nossos próprios deuses. Nós somos criatura daquele que é o Criador, que pertence a esse lugar de honra. Nós somos apenas criaturas amadas por Ele. E por isso, nos colocarmos no lugar, no papel e na responsabilidade erradas, vão se tornar um fardo pesado. Se nós tentarmos sermos o salvador da nossa vida através das nossas próprias atitudes, nós vamos ter um fardo insuportável. Porque não fomos criados para isso e nem temos em nós as capacidades de sermos o salvador da nossa vida. Quando nos colocamos no lugar de Deus, a única coisa que nós encontramos é a morte que nós mesmos criamos para nós. É sofrimento, fardo pesado e difícil de carregar. É separação, é escravidão. Esse não é o lugar para o qual nós fomos criados. E uma coisa que nós precisamos sempre de novo lembrar é que nada do que Deus criou foi criado para nos fazer mal. Tudo que Ele fez tem um lugar, um propósito, e quando nesse lugar certo, nesse propósito, então nós encontramos vida, nós encontramos paz, e nós encontramos um lugar que nos pertence. O problema é que às vezes nós usamos as coisas que Deus criou para o nosso bem de uma maneira errada. E por isso as coisas que Deus criou para o nosso bem se transformam em mal para nós, por causa da nossa maneira de agir, do nosso modo de lidar com essas coisas. A mesma coisa acontece com a lei de Deus. Deus criou essa lei para que nós soubéssemos o que é o melhor para a nossa vida, que nós tivéssemos um caminho pelo qual percorrer. A Bíblia nos diz que a palavra de Deus é luz para os nossos caminhos. E por isso nós podemos enxergar através dela qual é o melhor lugar para nós pisarmos, qual é a melhor escolha para nós tomarmos, como nós devemos agir nos nossos relacionamentos.
A Bíblia nos ensina essas coisas. Mas quando nós usamos ela de uma maneira errada, então ela nos prejudica, ela nos faz mal. Era o que os escribas e fariseus fizeram. Eles usaram a lei de uma maneira errada. E por isso, em vez de estar próximos a Deus e vivendo uma vida abundante com o fardo que é leve, eles na verdade estavam vivendo escravizados pela própria lei. Os fariseus, eles viviam de aparência e Jesus sempre chamava a profundidade. Sempre chamava para o relacionamento, para a intimidade. A lei dizia não adulterarás e Jesus disse não terás pensamentos impuros. Jesus tornava tudo muito mais completo, muito mais profundo. Isso porque a religiosidade, ela nos faz depender da nossa própria capacidade, mas no relacionamento, que é o que Deus quer, nós dependemos unicamente dele. A religiosidade tem uma coisa de separar aquilo que é sagrado daquilo que não é sagrado, daquilo que é do mundo. E aí por isso nós acabamos nos dividindo na nossa vida, mas o que o relacionamento com Deus faz é incluir tudo isso diante de Deus, é incluir toda a nossa vida nesse relacionamento e mostrar que tudo é santo, tudo é sagrado na nossa vida. E em todas as coisas que nós fazemos, nós podemos servir a esse Deus. A religiosidade, ela traz competição para o corpo de Cristo. Isso nos separa dos nossos irmãos. Mas o relacionamento, ele nos mostra o quanto nós somos um. E o quanto nós podemos depender do outro e ajudar o outro. O que Jesus quer é relacionamento. E esse relacionamento começa dentro de nós. E então chega do lado de fora. Não é uma mudança oca como os ovos de Páscoa, que tem só uma casquinha fina e nada mais. É uma mudança verdadeira que preenche o nosso interior e flui para a nossa vida. Relacionamento tem a ver com convivência. É perceber a presença de Deus em todos os momentos da nossa vida. É conhecer mais sobre quem Deus é e estar tão pertinho dele que a gente começa a ter o mesmo sotaque. A gente começa a ter o mesmo jeitinho e fica parecido com ele. É isso que Jesus nos oferece, é isso que ele oferece para mim, é isso que ele oferece para você. Um fardo leve, um fardo que a gente pode suportar. E por meio do qual a gente é abençoado, por meio do qual a gente entende quem nós fomos criados para ser. Espero que você possa aceitar isso que Jesus te oferece, relacionamento, em vez de religiosidade. Que Deus te abençoe.